KOS 652, Rádio Nova Rio de Contas FM, modulando na frequência 104,9 MHz. Rua Rúbia Martins Luz da Silva, número 29, bairro Sossego, Rio de Contas, Bahia. Nova Rio de Contas FM. Vem aí, mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Atenção, o conteúdo que será exibido na transmissão a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você vai ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação, Vinícius Costa. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Boa noite a todo o município de Rio de Contas. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Estamos aqui mais uma vez no nosso Café com Verdade. E para livrar de qualquer fake news, esse programa é ao vivo, viu? 18 horas e 7 minutos. Vamos aqui hoje tratar de temas interessantíssimos. Ligue aí para você que tem um aluno em casa, um estudante, você que é mãe ou pai de estudante, você que é professor, ligue aí para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, porque aqui nós vamos tratar hoje sobre violência nas escolas. Você que é motociclista, você que é proprietário de uma motocicleta e quer saber sobre documentação, sobre se é possível ou não trafegar com carta de leilão, ligue para o seu amigo, ligue para a sua amiga e diga, olha, vai começar o Café com Verdade para tratar desse assunto. Mas antes eu vou lhe pedir, Rock, que você baixe uma musiquinha aí para a gente começar bem light, bem tranquilo. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou,
Senhor, Senhor. Aleluia. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Falar sim. Vou falar da melhor notícia da semana. Vinícius Costa traz a melhor notícia da semana no Café com Verdade. A melhor notícia da semana estará sempre no texto bíblico, na Bíblia Sagrada. E eu quero deixar hoje para reflexão da nossa audiência que nos ouve o texto que está em Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu amigo, minha amiga que nos ouve, a minha luta, a sua luta, não é contra as pessoas. Não é luta, nossa luta é espiritual, contra os espíritos malignos que são responsáveis pelas desgraças desse mundo. A miséria, as doenças, as separações, as tragédias, todas essas coisas, meus irmãos, são causadas pelo mal. Em uma escala menos visível, as dúvidas, o medo, a ansiedade, a insegurança e os maus pensamentos também são fruto de atuação maligna. Esses espíritos criam situações ruins, usando outras pessoas que estão sob o domínio deles, para que ao vê-las, você se volte contra elas. Sopram em seu ouvido pensamentos de ódio, de vingança, de raiva, de mágoa. Ao aceitá-los, acreditando que aquela pessoa é sua inimiga, você faz a vontade do seu real inimigo. As maiores vítimas das forças espirituais do mal são as pessoas boas. Eu quero repetir, as maiores vítimas das forças espirituais do mal são as pessoas boas. Essas são os alvos prioritários. Sugar o coração daqueles que são bons, especialmente dos que são de Deus, traz resultados importantes para o reino das trevas. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que nos ouve, seja inteligente e não caia na cilada do seu inimigo. Quando o mal lhe apontar um ser humano como inimigo, por pior que aparente ser, ore por essa pessoa. Peça a Deus para abençoá-la, pois para ser abençoada ela precisará se livrar do mal que a influencia. E você se vingará, apontando suas armas para seu verdadeiro inimigo. O seu verdadeiro inimigo é o inimigo espiritual, que contava em fazer com que você caísse na rede. Então o ensinamento que nos fica hoje é: seja sábio. Sua luta não é contra nenhum ser humano. E deixo para finalizar o que está lá em Provérbios 21:30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Essa é a palavra de Deus, essa é a melhor notícia que eu posso lhes dar nesta semana. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus no Café com Verdade. Agora vamos falar aqui com o nosso entrevistado. Nós estamos aqui recebendo hoje, para nossa honra e já para externar nossa gratidão, esse jovem comandante, Major Wagner Rocha, comandante da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar, que eu saúdo dando o boa noite, Major Wagner. Boa noite, meu amigo Vinícius Costa, boa noite a todos os ouvintes da rádio Nova Rio de Contas FM. Satisfação em estar aqui, agradecer também, né? Dizer que também é uma satisfação a gente estar aqui presente e esperamos aqui contribuir com as dúvidas aqui da população desse município. Major, vamos lá, a vinheta não saiu, aqui é tudo ao vivo. Você está ouvindo o programa Café com Verdade. Pronto, destravou a vinheta, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Se o ser humano, a máquina falha, o ser humano falha. Se o ser humano falha, a máquina também há de falhar. Vamos lá, Major, explica primeiro, vamos aqui, a gente tem muitos assuntos aqui, vamos ver se a gente consegue dar conta de tudo, mas eu precisava que o senhor explicasse para a nossa audiência. Muitas das pessoas,
sabe que existe um comando, ouve falar de 46ª. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para o nosso povo, aquele que não está ainda familiarizado com essas expressões, o que é a 46ª Companhia Independente em relação a todo o organograma da Polícia Militar e como é que ela está subdividida aqui no nosso município. Perfeito. Na nossa região. Vamos lá para a gente entender a estrutura macro. A gente tem o comando geral da corporação, né? E para facilitar até o controle de policiamento, ele divide os comandos regionais. Então a gente tem comandos regionais da capital e comandos regionais do interior. Aqui na região sudoeste a gente tem o comando, o CPRSO, né? O Comando de Policiamento Regional da região sudoeste, sob comando do Coronel Ivanildo, né? E ele engloba 14 unidades, dentre elas a 46ª CIPM e a 46ª sob o meu comando. Nossa missão é fazer o policiamento de 9 municípios, né? Então a gente engloba aqui Livramento de Nossa Senhora, subindo aqui a serra a gente pega Rio de Contas e vai até Jussiape, né? Temos também o policiamento da cidade de Dom Basílio. E sentido Paramirim, a gente também engloba os municípios de Paramirim, Érico Cardoso, Caturama, Botuporã e Rio do Pires. Então nós estamos aqui falando, como eu anunciei no vídeo de chamada, com aquele que é responsável por todo o policiamento militar desta região, incluindo a nossa Rio de Contas. E aí eu queria pedir ao senhor que pudesse falar um pouco como é que é esses subcomandos em cada município. Perfeito. A 46ª, a forma que ela tem, a forma que ela melhor distribui esse policiamento, esse controle nos 9 municípios, a gente costuma fazer a divisão de pelotões. Então, eu tenho os meus oficiais, né? Então, eu tenho meu subcomandante, o Capitão Arão, e tenho os oficiais e suboficiais, os tenentes e os subtenentes, que estão à frente, ou alguns sargentos também, que estão à frente de determinados municípios. Então, o que a gente faz? A gente divide, por exemplo, o primeiro pelotão, a cidade de Livramento de Nossa Senhora, sob o comando do Capitão Cláudio. A gente tem o segundo pelotão, que é a cidade de Dom Basílio, né, que a gente sabe que tem uma zona rural muito grande ali, com muita característica, muita movimentação financeira. O terceiro pelotão, que engloba aqui Rio de Contas e Jussiape, sob o comando do Capitão Paulo, né, e a gente divide os destacamentos com os respectivos comandantes. O quarto pelotão, que envolve todas as outras cidades do município. E o quinto pelotão, que é o PETO, né, que é o pelotão de emprego tático operacional. O objetivo do PETO é ter uma resposta mais rápida, né, às demandas que surgem na área operacional da unidade, e ele engloba todos os 9 municípios. Então o PETO ele tanto pode atuar aqui em Rio de Contas como pode atuar em Rio do Pires, a depender da demanda que a gente tem. Então basicamente o que é que a gente faz? A gente divide em pelotões e cada pelotão, cada comandante de pelotão divide os destacamentos através dos seus comandantes. Então a gente vai ter sempre um sargento ou um subtenente à frente, né? E cabe a ele cuidar daquele policiamento daquela região. Só que assim, é uma coisa dinâmica, Vinícius, não é estática. Por quê? Porque às vezes eu posso necessitar, por exemplo, de uma suplementação de policiamento em Rio de Contas, por exemplo, e a gente migrar de um município para o outro, né? Então, na verdade, é um grande quebra-cabeça. Você tem um grande número de efetivo, com um grande número de viaturas, com uma demanda de combustível, e cabe a gente montar esse quebra-cabeça e trabalhar da melhor forma possível. Então, o PETO está sob o comando do senhor também? O PETO também está sob... E assim, vale ressaltar também que a gente fala de estrutura operacional, mas muitas pessoas não sabem que um quartel, ele funciona como qualquer repartição pública, né? Então você já teve a oportunidade de me visitar lá na unidade, não viu as sessões especificamente, mas quando você chega lá você tem uma seção de planejamento operacional, que é quem faz toda a parte de policiamento. Então, por exemplo, quando você faz uma solicitação de policiamento, a população vai lá e pede porque tem um evento, então sai, o objetivo é que essa seção analise, veja a quantidade de efetivo necessário, monte as escalas de serviço. Então essa seção planeja os grandes eventos, como o Carnaval. A gente tem aqui o Carnaval de Rio de Contas de toda a região, a eleição, que é um evento de grande porte. Então toda a rotina, tanto digamos assim, o ordinário como o extraordinário, é feito por essa seção. Então a gente tem corregedoria, almoxarifado, a gente tem uma seção, por exemplo, de seção de transporte material. Então eu tenho que me preocupar, eu tenho viaturas, eu preciso de combustível, eu preciso de manutenção, eu preciso de pneu, né? Eu tenho que fazer as compras da unidade, então tem a parte de alimentação, tem uma série de coisas que a gente controla e ele funciona como qualquer outra repartição pública. Então deixa eu só aqui, só para a gente poder fechar esse assunto.
E não obstante ao fato de ter o comando, né, que a sede é em Livramento, tem esses oficiais também responsáveis, mas em cada município tem um chefe de destacamento. Cada município tem o seu comandante de destacamento. Eu quero aqui deixar um abraço porque geralmente a gente, quando se reporta ao comando, a gente pensa logo no comandante, mas existe toda uma tropa, todo um efetivo no dia a dia, no campo, né? Na lida diária, operacionalizando aquilo que é esquematizado. Então eu quero deixar um abraço para todos os policiais, sejam masculinos, femininos, não só de Rio de Contas, mas de toda a região, mas especialmente os de Rio de Contas. Isso. Aqui em Rio de Contas a gente tem o Capitão Paulo, que está como comandante de pelotão, do 3º pelotão, que inclui as cidades de Rio de Contas e Jussiape. Aqui em Rio de Contas a gente tem o Cabo Machado, que está como comandante de policiamento, e em Jussiape o Sargento Sérgio, né, que está lá comandando o destacamento de Jussiape. Serjão. Rio de Contas conhece de longas datas o que a gente chama, sem querer usurpar da sua função, mas chama de Comandante Sérgio. Né? É um grande amigo, eu quero mandar um abraço também para Serjão. Mas vamos lá, vamos começar a esquentar aqui o motor, Comandante Wagner, porque a gente tem vivido tempos tenebrosos no mundo, no Brasil, nas famílias, e agora a coisa enraizou para as escolas. Né? A gente tem, lamentavelmente, visto aí nos noticiários, no noticiário nacional e nos noticiários locais também, já seja crimes já praticados, lampejos, ameaças, notícias de disseminação de crime nas escolas. Isso tem preocupado de sobremaneira os pais, e a gente tem recebido nesses últimos tempos alguns telefonemas de pais, até amigos, né, que são pais de alunos, desesperados, não é? Às vezes a pessoa ouve uma notícia em outro estado, se apavora já e aquela coisa vai generalizando. Tem as pessoas que disseminam o medo, não é? Independente do fato de existir o problema, existem aqueles que se aproveitam desse fato para poder disseminar o medo, inventar histórias. Eu queria poder ouvir um pouquinho qual é essa realidade, esse quadro que nós estamos vivendo em relação à 46ª Companhia Independente, a sua área de atuação. Como é que o senhor tem enfrentado esse problema? O senhor também tem recebido certamente muitos telefonemas, muita preocupação de diretores, professores. Eu queria poder ouvir um pouquinho o senhor, comandante Wagner, no que diz respeito a esse assunto. Exatamente. No que concerne às escolas, é uma preocupação nossa, né, que a gente sabe que tem a vida das nossas crianças, né, que é uma coisa que todos nós nos preocupamos. Então, diante do surgimento, né, das mensagens que surgiram na internet, que foram oriundas de outros estados, né? Mas como você falou, que a pessoa que produz, ela tem o objetivo de disseminar isso justamente para poder criar essa confusão, criar essa dificuldade para que os jovens acabem com isso deixando de ir para a escola, né? Ou incentivando alguns jovens que estejam passando por algum momento de dificuldade. Então, prontamente, né, o Comando Geral da Corporação, juntamente, né, com o Comando Regional, ele startou uma operação que o objetivo dela era fazer a cobertura de toda a rede escolar. Então, hoje, o que é que nós fizemos? Através do nosso comandante de pelotão, nós fizemos os contatos com os respectivos secretários de educação, passamos a entender as demandas dos municípios, né? E hoje, além de nós termos uma ronda fixa, né, que nós passamos por todas as escolas dos municípios, quer seja de rede pública ou de rede particular, nós também temos esse contato direto, né? Então nós temos rondas frequentes e nós temos esse processo também de escutar os professores, de escutar os diretores. Então eles têm um contato direto, né, com as guarnições e com as viaturas para que eles possam tratar toda a demanda e explicar. E também, Vinícius, uma parte que é muito importante ser falada é porque assim, hoje a gente tem uma certa dificuldade com a rede social. As pessoas acham
que é um território sem lei e que pode ser feito qualquer coisa quando na verdade não é. Então nós temos um setor de inteligência, né? Nós temos os policiais que trabalham a paisana e que estão o tempo todo ligados, né? Estão ligados nessa parte de rede social para que a gente consiga identificar, né, se surgir alguma demanda para que a gente evite o quanto antes, e assim nós tivemos êxito em algumas diligências. Eu tenho observado, comandante, que inclusive há um protocolo de combate a esse tipo de ação já em todos os estados do Brasil, não é? Fiz uma pesquisa estado por estado e eu aqui quero corroborar com a ideia do senhor, a gente sabe que a presença física ela não só inibe, como ela tranquiliza também um cidadão. Mas a gente sabe que o crime hoje ele é combatido através da inteligência. Até porque é humanamente impossível que, eu acredito que tenha efetivo para estar presente em todas as escolas do Brasil full time, durante todo o tempo. Não é? Então a inteligência ela é fundamental. E eu tenho observado aqui em algum desses protocolos de combate nos estados que algumas ações foram adotadas, inclusive algumas escolas instalaram botão do pânico, né? Que eles chamam de botão do pânico. Ou seja, qualquer ameaça ali na escola, ela aciona o botão como um alarme de banco, né? Sim. Que ele toca e no comando se recebe isso. Até porque eu volto a dizer, é impossível estar todo o tempo em todas as escolas. Eu achei interessante isso, como também é necessário, eu estava olhando que existem as postagens Deep Web, né, que são as áreas da internet que não são encontradas em ferramenta de busca. Né? E aí se pensa que porque não são encontradas em ferramenta de busca, você pode disseminar crime através delas. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, não somente da presença efetiva, mas um pouquinho sobre esse trabalho de inteligência, evidentemente sem poder divulgar, né? Porque senão deixa de ser algo sigiloso, investigativo, mas pudesse falar até para poder acalmar um pouco o coração daquele que nos ouve, os alunos, os pais de alunos, os professores, diretores, que vivem num pânico. Não é? Então, assim, em relação a isso, o que é a 46ª, o que é que o policiamento da Bahia, especificamente 46ª, já fez e o que pode ser feito? Nós temos várias ações desencadeadas, certo? Algumas são, digamos assim, estão ostensivas, a população consegue ver, e outras não aparecem, mas é importante a gente falar o que está sendo feito. Primeiro, né, como a gente falou, rondas ostensivas. Então hoje, todos os nossos municípios, todas as escolas dos municípios, né, ela tem a presença da Polícia Militar. Inclusive, eu tenho feito questão, e aqui, Vinícius, eu queria agradecer ao efetivo da 46ª, que é assim um efetivo diferenciado. Eu já trabalhei em algumas unidades da Polícia Militar e aqui a gente percebe o quanto o nosso policiamento realiza o serviço deles com amor, né? Então eles abraçam realmente a missão e a causa. Não é aquela coisa de fazer porque o comandante determinou. Eles vão lá e fazem mais do que a gente pede. E assim eu disse a eles, externei minha preocupação e disse a eles o quanto eu queria que essa população se sentisse amparada e abraçada nesse momento de dificuldade. E assim tem feito. Então os policiais têm ido na escola não só para fazer aquela ronda rotineira, né? Mas eles vão, conversam com os professores, né? Tiram fotos com os diretores da escola, isso inclusive é divulgado para os pais, divulgado para os outros professores, o que passa uma sensação de segurança. E em várias escolas nós já startamos, Vinícius, um sistema de palestras educativas que nós estamos falando sobre bullying, né? Explicando o que está acontecendo de fato, né? Fizemos reuniões de pais e mestres, né? Então mantivemos contato com a rede escolar como todo, porque você faz aquele processo de primeiro acalmar a rede escolar, né? Em seguida você passa para os pais, né? E em terceira via você acaba chegando nos alunos. Então, a gente tem a questão da presença ostensiva, a gente tem a situação de palestras sendo realizadas nas escolas, como você falou, esse trabalho de investigação e de acompanhamento de redes sociais é importante, e aqui eu já conclamo todos os pais que assim, a gente tem que estar atento aos nossos filhos. Né? Hoje em dia a gente tem as questões de doenças, né? De cunhos psicológicos, né? A gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, a gente tem uma série de coisas que podem estar acontecendo no ambiente escolar e na vida daquele aluno, daquela criança, daquele adolescente, que muitas vezes o pai acaba passando batido, então ele tem que estar atento, a gente tem que estar observando a mochila dos nossos filhos, né? Não pode estar, me perdoe interromper, não pode estar querendo delegar
Isso para os educadores e para a polícia, né? O pai não pode abrir mão, quando eu digo pai e mãe, abrir mão da sua função educadora, criadora, Exatamente. Provedora para poder terceirizar isso aí. O nosso entendimento é que o professor na escola ele tem que ensinar português, matemática, geografia e história, mas a educação, o acompanhamento, ele tem que vir dentro de casa. Então, assim, a gente precisa olhar a mochila do nosso filho, a gente tem que ver efetivamente o que está sendo, tem que acompanhar essa questão dos colegas. E o que é que eu conclamo? Se qualquer pai perceber qualquer nuance, às vezes um detalhe é importante, entendeu? Então percebeu uma publicação em rede social que está destoando, percebeu que o filho falou alguma coisa, né? E passe isso, né, através das nossas viaturas. O pessoal tem os números das guarnições e pode passar, que a gente vai fazer o levantamento de informações e vamos atuar. Inclusive já obtivemos êxitos, inclusive evitamos algumas ações que poderiam ter um desdobramento maior, né? E além disso, essa aproximação com a comunidade escolar. Então hoje nós conversamos tranquilamente, eu converso com os diretores, qualquer diretor inclusive que tiver qualquer necessidade, né, que acha ainda que as rondas da Polícia Militar ainda não estão alcançando devidamente a sua escola, me procure no comando para que a gente tome esse café, bata esse papo e consiga ampliar isso. Café com verdade. Eu acho interessante isso, eu sempre penso, Major, não só em relação à polícia e escola, mas que os órgãos públicos, as entidades, os gestores públicos, eles precisam interagir com a comunidade. É importante, eu sei, sou testemunho do quanto o comando da polícia tem interagido com os diversos segmentos da sociedade civil, e aqui eu falo especificamente da OAB no trato com os advogados, mas eu acho importantíssimo para esse assunto específico essa interação com o educador, com os professores, com o diretor da escola, e saber do senhor, se o senhor também acha importante eu saber como tem sido essa experiência no combate a esse tipo de problema, a interação com os executivos municipais, né, desses 9 municípios onde o senhor comanda. Eu percebo o seguinte, Vinícius, a gente vem numa nova fase de policiamento, uma nova mentalidade, né? Eu acho que a partir dos anos 2000, a gente desenvolveu uma nova filosofia de policiamento. A gente saiu daquele policiamento que estava distante da sociedade e começou-se a implantar aquela política, aquela filosofia de polícia comunitária, e a gente percebeu que não tem lógica eu querer fazer policiamento, eu querer te proteger se eu não converso contigo, se eu não estou próximo, se eu não entendo qual é a dificuldade que a população está passando, né? Então tem que ser conversado, porque muitas coisas interferem na questão da segurança pública, né? Pode ser uma luz do poste que não está acesa, pode ser uma rua deserta, pode ser uma rua que está digamos assim, com uma vegetação alta. Então isso tudo implica em segurança pública. Então nós começamos a fazer essa aproximação com a comunidade. Então eu cito, por exemplo, o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violências, né? A gente, na 46ª, no ano passado, nós formamos 660 alunos. Então, o que é o PROERD? O policial vai lá, ele pega aquele aluno na faixa entre 9 e 11 anos, né? Que a gente sabe que é uma idade que o aluno está muito receptivo ainda, e a gente faz 10 lições, onde a gente vai procurar esclarecer esse aluno sobre a questão de drogas e violência. Então, isso é uma semente que é plantada e que funciona bastante, né? Então, além disso, nós tratamos alguns temas interessantes também, como o bullying, né? Como a questão da relação no ambiente escolar. E quanto aos governantes, o que você perguntou, eu percebo uma receptividade muito boa, né? Eu percebo que assim, os prefeitos, de uma forma geral, o governo do estado, ele já percebeu o quanto a Polícia Militar ela pode ajudar nesse processo, quanto ela pode ajudar. Então, a gente tem desde do PROERD sendo realizado, como a questão de palestra, a gente tem um projeto grande que é desempenhado no estado, que é a formação de escola cívico-militares, e isso tudo tem influenciado. Então, desde o momento que a Polícia Militar percebeu que ela também tem esse cunho educacional e que isso também é preservação de segurança pública, né? Não adianta eu pensar que vai ser o PETO que vai resolver tudo. Porque, em tese, se você for analisar, quando a Polícia Militar ela tem que correr atrás de alguém para prender uma pessoa, por exemplo, que cometeu um ilícito, em tese, é porque a preservação da segurança pública falhou. Se a segurança pública estivesse efetiva, aquele crime não tinha acontecido. Não aconteceria. Né? Então, todo mundo fala assim, as cidades aqui da região, Livramento é tranquilo.
E a gente tem algumas cidades próximas aqui, inclusive fronteiriças, que têm um alto crime, um alto índice de criminalidade. E o pessoal fala assim, não, mas Livramento é tranquilo. Eu digo, não é que é tranquilo. É porque a gente tem que agir o tempo todo de maneira constante para que não deixe a criminalidade chegar. Fazendo a analogia, eu brinco que é como se fosse piscina. Né? Se você pegar uma piscina e todo dia você limpar um pouquinho, jogar cloro, né, tirar sujeira, ela fica sempre azulzinha. Agora deixa uma piscina acumular lodo, deixa ela ficar bem esverdeada, para ver o trabalho enorme que você vai conseguir, você vai ter para limpar aquilo. Então é isso, é Polícia Militar junto com a população, junto com a comunidade, e essa rede de proteção que a gente faz, né, olhando tudo, olhando as crianças, olhando o adolescente, olhando a população de uma forma geral e participando, tem que ser recíproca. Se a família não estiver no processo, se a população não estiver junto com a gente não funciona. Então todo mundo de mãos dadas a gente consegue fazer um policiamento efetivo. Que bom. Que bom, eu não sei se eu falo, Roque, porque... Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Que bom, comandante, que bom que o senhor pensa assim, porque o servidor público, ele é público, ele tem que servir ao público, ele tem que sair do gabinete. Ele tem que interagir com a comunidade, seja ele policial civil, policial militar, seja ele juiz, seja ele promotor, ele tem que sair do gabinete com ar-condicionado. Eu acho que quem combate crime, seja em qualquer esfera, só não pode interagir com bandido. Mas o restante, o senhor está de parabéns, porque é assim que a comunidade espera do servidor público. E para fechar esse assunto, eu queria justamente pedir ao senhor que qualquer lapso, qualquer notícia, qualquer sentimento que um diretor, que um pai, que um aluno tenha, que se sinta ameaçado na escola, que ele possa achar que vai acontecer alguma coisa, a quem ele deve se dirigir? Deixa essa instrução, essa orientação para a pessoa. Pronto, todo município, né, de abrangência da 46ª, ele tem a sua viatura específica, né, ou viaturas específicas, e tem um comandante de policiamento. Então, eu tenho certeza, Vinícius, que os diretores das escolas, eles já têm um contato da Polícia Militar, até porque a gente fez um processo de catalogar todas as escolas, né, fez um processo de levantamento, inclusive temos os números dos diretores e até de alguns professores mais próximos, né. Então, qualquer coisa que surgir, né, a gente pede para que o pessoal entre em contato com a Polícia Militar do município. Eu não vou falar o número aqui porque a gente tem 9 municípios, né, Sim. Então seria grande, mas o pessoal tem aqui o contato da viatura de Rio de Contas. A gente pede que entre em contato, passe a informação, se for o caso, algum vídeo, alguma foto de qualquer coisa suspeita, para que a gente possa imediatamente agir e conseguir sanar o problema. Que não ache nunca que é besteira. Isso. Essa informação não é válida, isso é besteira, não vai acontecer nada. Não subestime o inimigo, não é, Major? Não subestimar. Eu acho que é interessante passar. E assim, como todo fenômeno que acontece, que é iniciado na internet, a gente tem aquela onda de pico máximo, né? E depois a gente tem a queda. Então chegou aquele processo que os pais estavam muito apavorados, mas eles perceberam que o objetivo daquilo era realmente tirar o estudante das escolas. Então no momento a gente teve dificuldade em alguns municípios, porque os pais começaram a achar que o correto era não permitir que os filhos fossem para a escola, mas chegou no momento que disse, pronto, a gente vai deixar nossos filhos até quando fora da sala de aula. E aí percebeu-se que a gente tem que enfrentar o problema, logicamente, com cuidado, com atenção e com segurança, mas graças a Deus temos aulas normais, né, em todos os municípios da 46ª, e assim há de permanecer. Major Wagner, eu tenho uma grande preocupação, porque no nosso sertãozão, as pessoas usam muito motocicleta para transitarem, né, de sua casa para a lavoura, para a zona rural, para o lugar onde ela trabalha, para a rocinha, não é? Hoje, inclusive, ao contrário de antigamente, se toca o gado com a moto, né? Não quer montar nem mais no cavalo. E muitas dessas pessoas, desavisadamente ou avisadamente, adquirem motos por leilão, né? Liga para o área de São Paulo, tem uma moto aqui de leilão, até carro, mas muito maior número em motocicleta. Aí adquire uma moto por leilão e acha que está montado num veículo legalizado. A gente sabe que existe leilão e leilão, né? Tem leilão, você faz um leilão de uma financeira, do próprio Estado, não é? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, Machado, porque assim, a lei é a lei. Ninguém está acima e ninguém está abaixo dela, ela é para ser cumprida. Mas eu imagino que o trabalho da polícia deva ser um pouco melindroso nesse sentido, porque muitas das vezes não é um bandido, é um pai de família, um lavrador que está sobre uma moto, que comprou, não é?
que se comprou mais barato, a gente sabe até que cometeu um crime de receptação, mas a gente, muitas das vezes, ele não sabe nem do que se trata isso. Então, como é que a polícia, ela trabalha nesse sentido? Sabendo que está irregular, mas que, por um outro lado, é um pai de família, um trabalhador rural, que usa aquela moto como seu instrumento de trabalho. E o que é possível em leilão? Quando é possível adquirir e trafegar com um veículo de leilão? Beleza, vamos lá e agradeço a pergunta porque é interessante a gente esclarecer isso, que é um tema realmente polêmico. Vamos para a questão de leilão, né? Quando é feito um leilão, os veículos eles são classificados em duas categorias. Ou ele sai como um veículo conservado, ou ele sai como um veículo de sucata. Então, a pessoa pode adquirir e pode rodar com um veículo de leilão? Perfeitamente, desde que tenha condições. Primeiro, que ele esteja classificado como um veículo conservado, né? Então, por exemplo, a gente tem carros aí extremamente novos, que algumas pessoas fazem um financiamento, tiram da concessionária e simplesmente não pagam nenhuma parcela da busca e apreensão no carro, né? O carro é recolhido e vai a leilão. Então, inclusive, é uma prática que muitas pessoas vivem disso, né? Inclusive, a gente tem grandes leilões e que, inclusive, são anunciados até pelo próprio Estado como incentivo para que as pessoas possam adquirir veículos de forma mais barata. Mas é interessante saber todas as condições do veículo, né? Se ele teve um problema de ter chassi remarcado e tal. Então, qual é a condição? Primeiro, que ele esteja na categoria de conservado e, segundo, que ele esteja com toda a documentação em dia. Então, inclusive, quando é feito o arremate no leilão, a característica principal é que esse veículo só sai de lá com toda a documentação realizada. Qual é o problema? É que a gente tem uma segunda característica de veículos, uma segunda categoria, que é a chamada sucata. Por que é feito o leilão da sucata? Para que esse veículo seja adquirido com o objetivo de que ele seja desmanchado e que as peças sejam vendidas. Então, se você precisa de uma peça de um veículo, não tem problema. Aquele veículo capotou, deu PT, por exemplo, as peças dele são retiradas e algumas peças podem ser aproveitadas. Qual é o problema? É o ser humano esperto na natureza que quer ser, ele compra o veículo como sucata, por exemplo, uma moto que não tem condições de trafegar, né? E ele vai lá e tenta, de certa forma, esquentar, muitas vezes utilizando a documentação falsa, para dizer à pessoa que aquele veículo é conservado. Aí é que está o problema. Então, o que é que nós percebemos? Nós percebemos essa questão dos veículos que estão caracterizados como sucata, que não poderiam rodar e que estão rodando, certo? E nós percebemos também, Vinícius, o que você falou, o crime de receptação. Algumas pessoas adquirindo alguns veículos que são efetivamente veículos roubados, veículos que foram tomados, né? Com violência ou grave ameaça de alguma pessoa. Então alguém vai lá, coloca uma arma na pessoa, toma a moto dela, essa moto passa de um estado para outro, muitas vezes vem de São Paulo. Então, só para você ter uma ideia, aqui na região nós já aconteceu a situação de nós prendermos, né, 2 motos roubadas que na verdade foram classificadas como 4 motos roubadas. Aí você me pergunta como? Porque eram 2 motos roubadas que tinham chassi e placa de outras 2 motos roubadas. Era uma verdadeira salada de fruta, um verdadeiro quebra-cabeça, né? Então, o que é que a gente percebe? Algumas pessoas, algumas quadrilhas especializadas em pegar esses veículos roubados, né, fazer essa montagem e vender para pessoas. E aí é importante a gente esclarecer o seguinte, que é preciso saber da origem do veículo que está sendo comprado. Então, tem que ter muito cuidado com essa característica de que, não, o veículo é para roça, não tem problema e tal. Aí você me pergunta como agir nesses casos, né? Eu acho que meu pai me ensinou desde cedo, minha mãe também, que a gente tem que usar muito a questão do bom senso, né? Eu acho que bom senso não faz mal a ninguém. Mas só para você ter uma ideia, a gente fez agora, no mês de abril que finalizou, operações em busca de veículos roubados, né? E só de veículos roubados a gente apreendeu 25 veículos só no mês de abril, agora na área de abrangência da 46ª, né? Então observe que é um fluxo muito grande. A gente está falando de carros, a gente está falando de motos. Então assim, a pessoa que adquire um veículo sabendo que ele é roubado, ela tem que ter a convicção de que, primeiro, ela está cometendo um crime, porque ela está adquirindo um produto que ela sabe ser ilícito. E você pergunta assim, como é que a pessoa faz hoje para saber se um veículo ele está ok ou não? Tem um aplicativo simples, chama-se Sinesp Cidadão, certo? Sinesp com S-S-I-N-E-P, Sinesp. E você baixa no seu celular, você consulta a placa de qualquer veículo, ele vai lhe dizer se o veículo tem restrição, se não tem, se é roubado, se não é. Então, por um lado, a gente tem a economia que precisa gerar, as pessoas que precisam ir para casa, vender seus produtos. Por outro lado, a gente tem uma indústria
que se a gente não tiver um freio nessa indústria, a gente acaba institucionalizando o crime, porque, na verdade, a gente só vai ter roubo de veículo se a gente tiver o receptador de veículo que está disponível para comprar. E aí a Polícia Militar ela fica nessa balança, né? Então, logicamente, a gente entende as características de cada região, a gente não quer dificultar a vida de ninguém, mas chega um momento que a coisa ela toma uma proporção que a Polícia Militar ela precisa agir e precisa combater. Claro, e aí para a gente facilitar, aí a pessoa que nos ouve, ela vai dizer, mas como é que eu vou saber o que é receptação? Então vamos falar aqui a grosso modo, de uma forma muito simples. Você pega uma moto que custaria normalmente no mercado R$10.000 e você compra por 2. Exato. Né? Então assim, você tem que pelo menos desconfiar, né? Mas eu queria... É aquele preço que a pessoa fala, tem alguma coisa errada Tem aí. alguma coisa errada. Tem a Exatamente. laranja madura na beira da estrada, diz que até o santo desconfia, né? Exatamente. Então, vamos aqui passar... nosso tempo está correndo, se eu pudesse a gente ia ficar 2-3 horas aqui, porque não falta assunto de interesse público, mas eu queria poder falar um pouquinho sobre a questão do IPVA e do licenciamento. Vamos Tem lá. uma lei aí em vigência e já está, inclusive, sob julgamento do STF, e aí a população fica um pouco sem saber, desavisada, mas ninguém melhor para poder esclarecer a população sobre esse assunto do que o comandante Wagner. É possível hoje a pessoa está trafegando o seu veículo, seja moto ou seja carro, ela está com licenciamento ou IPVA atrasado. O carro pode ser retido na hora, pode ser guinchado na hora, vai ser dado um prazo para regularização e ele sai com o carro. Como é que está funcionando isso? Fala para o nosso ouvinte. Bora lá. Apesar da lei em vigência, ela falar que vai ser dado um prazo para a regularização desse veículo que está em atraso, a lei ela também deixa claro em outros artigos que o veículo sem o licenciamento em dia ele não pode trafegar. Então, vamos só fazer a diferenciação entre a taxa de licenciamento e o IPVA, né? Então, a gente tem o IPVA, Imposto de Propriedade sobre Veículo Automotor, né? E a gente tem o licenciamento do veículo. O que é que autoriza o veículo circular? É o pagamento do licenciamento. Se o seu veículo não está licenciado, em tese, ele não tem condições de circular nas vias públicas. Então, a pergunta é, se o veículo estiver sem licenciamento, ele pode ser apreendido? Pode. Se ele estiver sem o pagamento de IPVA, ele pode ser apreendido? Não. Não. Então, o que define é o licenciamento. Só que, Vinícius, para que você faça o pagamento do documento do veículo, como a gente fala, e obtenha o certificado de registro anual, é necessário que você pague. Você, por exemplo, não consegue pagar o licenciamento sem pagar o IPVA. Você paga os dois juntos. Às vezes acontece da pessoa por equívoco, que até alerta a população, porque assim, a depender da instituição financeira, né, a gente vai lá pagar, por exemplo, Banco do Brasil. A gente chega lá, coloca o renovando o veículo e tem a taxa. Muitas vezes, algumas instituições financeiras, elas fazem essa separação entre IPVA e licenciamento. O que é que acontece? O cidadão vai lá, paga o IPVA, achando que pagou tudo. E não pagou o licenciamento, que era a parte. Ele consegue pagar o IPVA sozinho, mas o licenciamento ele não consegue pagar sozinho. Para pagar licenciamento, obrigatoriamente, ele tem que pagar o IPVA, certo? Então, às vezes acontece do indivíduo separado na blitz, ele diz, eu paguei. E quando a gente olha e fala, ó, IPVA está pago. E o indivíduo nem percebe que não pagou o licenciamento, ok? Então, na verdade, o entendimento hoje, apesar de ter uma lei, agora, logicamente, é como eu lhe falei, é tudo questão de interpretação e do momento. E bom senso. E bom senso. Qual é a minha orientação para os meus policiais? Às vezes você para um veículo, né? E o indivíduo, às vezes, se passou, ele nem sabe que estava com o documento atrasado. Ou ele chega e diz assim, ó, eu tenho um aplicativo aqui no meu banco, eu posso fazer a quitação aqui agora. Para que a gente vai pegar e vai reter esse veículo, né? Então, se a gente puder resolver, tudo bem. Mas vai dar se esse trabalho para veículo... advogado, né? Pois é, para ter que chamar advogado, né? Não precisa. Agora, se o licenciamento não tiver em dia, hoje o entendimento, né? E eu diria a você que está sendo executado por todo o estado da Bahia dessa forma, é que o veículo efetivamente ele seja retido. Nós estamos aqui conversando, batendo um papo com o comandante da 46ª Companhia Independente, Major Wagner Rocha. E para você, se tiver alguém do seu lado aí dizendo que esse programa é gravado, que a rádio não está fazendo programa ao vivo, diga a ele, ó, que são 6, faltam 10 minutos para 19 horas. É isso aí. Estamos ao vivo, 6 horas e 48 minutos. Nós estamos aqui ao vivinho.
Major, eu queria, já quase finalizando... Já vamos finalizar? Eu achei que a gente ia até umas 9 da noite. Se ninguém me puxar aqui, nós vamos. Se aqui eu não receber uma reprimenda e dizer tá na hora, bater no relógio e me mostrar, nós vamos adiante aqui. Eu queria poder falar um pouquinho justamente sobre as blitz. Eu tenho observado que nesses últimos tempos, as blitz estão acontecendo com mais constância. Livramento, Dom Basílio, Rio de Contas, na região aqui onde a gente roda. E isso é louvável. Né? Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso, se é uma impressão minha, se realmente está acontecendo isso, e que a gente pudesse, na sua pessoa, alertar as pessoas, aquelas que fazem jogo de luz para avisar que lá na frente tem uma blitz, aquelas que passam num grupo de zap dizendo, não, está tendo blitz na entrada de Rio de Contas. Além de isso ser crime, isso é muito prejudicial à comunidade. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Logo que eu estou há 1 ano e meio aqui no comando da 46ª, né, e eu percebi que uma forma de nós fortalecermos a nossa região era através da blitz. Né? Como a gente falou aqui de bom senso, Vinícius, essas blitz, elas não têm o cunho de oprimir a população. Elas têm o cunho de justamente afastar a questão da criminalidade. Nosso foco maior na blitz é a arma, é a droga, é o indivíduo que está querendo assaltar banco, né? É não permitir a instalação de quadrilhas na região. Então, lá na 46ª, a gente tem uma premissa de que todo dia é dia de blitz, né? A gente tem uma outra premissa que eu aprendi com um comandante meu, que diz que só acha quem aborda. Se eu ficar parado e não abordar ninguém, eu não vou achar nada, né? Só tem como eu achar se eu procurar. Então, o que a gente faz é efetivamente procurar. Então, todos os 9 municípios de Livramento e Nossa Senhora, eles têm uma linha que a gente chama de cinturão de segurança, que o objetivo é justamente fortalecer a nossa região. Né? Então a gente já tem um plano estatado de blitz, elas ocorrem ao mesmo tempo nos 9 municípios, e o objetivo é justamente trazer essa sensação de segurança, e a população, ela se acostumou com isso, ela percebe. Então, pode ter certeza que com essa atitude, né, por mais que tenha algum cidadão ou outro que ainda ache que o objetivo, que se sinta incomodado com isso, mas perceba que isso evita com que grandes assaltantes se instalem na nossa região, porque não é interessante. Qual é o assaltante que quer vir para uma região que todo dia tem blitz? Né? Então, quando a gente faz até nossos levantamentos, nossas investigações, a gente percebe isso, o quanto nossas blitz mantêm a nossa região segura. E elas não têm horário para acontecer. É de manhã, de tarde, de noite. Elas não têm o objetivo de acabar com a feira, de acabar com o comércio, mas elas funcionam de maneira atuante. E quanto ao que você falou, é o que a população tem que estar ciente. Porque, além de ser crime, né, estabelecido no Código Penal, é interessante observar o seguinte, que quando a população ela avisa que está tendo blitz, ela está avisando em tese para a pessoa de bem e para o bandido. Né? Então aquela pessoa que estava mal intencionada, ela também vai ser beneficiada dessa informação, ok? Então ficar ciente que efetivamente é uma coisa que funciona e é para o bem da população. Código Penal, artigo 265, Perfeito. dá reclusão de 1 a 5 anos de multa. Exatamente. Não é? Além de, como bem falou o senhor, ser muito prejudicial à comunidade. Porque você avisa a pessoa de bem, mas eventualmente também o mau caráter, o bandido, ele vai ser avisado. Major, tem algumas questões atinentes aqui ao nosso município. Eu acredito que não é somente ao nosso município. Eu queria poder bater bola aqui com o senhor, fazer mais um ping-pong. Eu queria lhe falar um pouquinho sobre violência doméstica. Eu sempre sou muito preocupado com violência doméstica, e no tempo que nós tivemos aqui exercendo o mandato de vereador, nós sempre batíamos nessa tecla, porque é uma violência silenciosa. É diferente da violência pública, né? Que a pessoa dá um tiro em um, faz um assalto. A violência doméstica é uma violência silenciosa. Muitas das vezes, nem o vizinho está sabendo que ali dentro da casa do vizinho está sendo violentada uma pessoa, um menor, um idoso, uma mulher. Não é? E outra coisa, e muitas das vezes ela tem medo de que ao denunciar a coisa ainda piore. Não é? Então eu sempre tenho essa preocupação. Eu acho que é um problema muito menos policial e muito mais um problema social para ser discutido a nível de Secretaria de Ação Social, corpo jurídico. É todo um conjunto que se deve discutir isso. Mas a gente vê em alguns lugares, a gente sabe que em alguns lugares já existe a Ronda Maria da Penha, nos grandes centros, não é? Mas muito embora aqui me pareça que não tenha, até porque é um efetivo menor, mas como é que a polícia militar atua no sentido de tentar coibir ou, no caso de ser chamado, como é que ela age?
Para você perceber a dimensão da violência doméstica, o maior crime que eu tenho registro na minha área de abrangência é a violência doméstica. Incrível, né? Incrível. E agora, o lado positivo disso, Vinícius, é assim, à medida que a gente informa, que a gente esclarece, né? Muitas vezes aquela situação que ela estava escondida, ela acaba aparecendo, a pessoa, ela cria coragem, ela se empodera, né? E a mulher que está sofrendo essa violência, ela consegue falar. Eu gosto sempre também de abordar a questão dos tipos de violência que são englobadas pela lei, porque as pessoas muitas vezes acham que é só aquela violência física. E às vezes tem aquela mulher dentro de casa que ela não está sendo... não está apanhando fisicamente, mas ela está sofrendo a tortura psicológica, ela está sofrendo aquela tortura financeira, ela está sofrendo a tortura, a violência sexual. Então tem os vários tipos, né, que estão englobados lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. E o que você falou de Ronda Maria da Penha foi um policiamento montado nas cidades maiores justamente para proteger aquela vítima que estava sob medida protetiva. Então aquela situação que você tem o agressor que é afastado do lar, então você tinha uma ronda específica para cuidar, para que essas mulheres tivessem a rede de proteção dela. Mas o que é que nós fazemos, né? Nós procuramos atender, né, e amparar essas mulheres que estão nessa condição, e sempre que tem uma mulher que está com a medida protetiva, que ela não está sendo cumprida, então, por exemplo, o juiz estabelece através de sentença que o indivíduo deve ficar afastado, né, 500 metros da casa da mulher, e que não deve ter contato, por exemplo, com os filhos do casal, pois já teve alguma situação de forma alguma, nem presencial, nem por rede social, não pode ligar para a mulher. Isso, e o indivíduo descumpre isso, então imediatamente a gente coloca a viatura em ação para que a gente resolva, né? Então a gente se preocupa com isso, faz estatística, analisa os casos, a gente tenta catalogar, né? Tem muitos casos omissos, mas a gente percebe que eles estão aparecendo e a gente faz esse combate, é uma preocupação nossa. Que não é usual e não deve ser aplicado aquele ditado antigo que diz que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. De maneira não nenhuma, é? né? É verdade que quando é uma discussão saudável, que todo casal às vezes tem a sua discussão e tal, mas quando parte para a violência, a comunidade tem que meter a colher mesmo. E só para aproveitar uma coisa importante que você falou, a gente tem uma falácia também, que é aquela coisa de que muitas vezes a polícia militar chega no domicílio, né, percebe a questão de uma violência e muitas vezes a mulher chega e fala assim, eu não quero mais não quero levar adiante, eu não quero mais ir até a delegacia, eu quero desistir, já está tudo bem, né? E houve uma mudança de entendimento que passou a ser uma ação pública incondicionada. Sim. Ou seja, o Estado é o tutelar dessa ação. Então, para a gente falar de maneira simples, não pode a pessoa simplesmente chegar e desistir, porque é um crime contra o Estado, né? E não contra a mulher. Então é interessante perceber isso, porque muitas vezes aquela mulher que chega e diz para a delegacia, eu não quero mais, eu quero desistir, porque ela está numa condição fragilizada, ela não está nem tendo condições, né? Então é importante falar isso, eu tenho orientado meus policiais nesse sentido, e muitas vezes a mulher, apesar de não querer prosseguir naquele momento, depois ela vai agradecer a atuação da Polícia Militar, porque ela está se livrando de um problema. Dizer assim, de uma forma fácil, não adianta desistir, o processo vai continuar independente da sua vontade. É a mesma coisa, por exemplo, Vinícius, de um homicídio. Sim. Imagine que tem uma pessoa que mata outro, né? E alguém chega assim e fala, vamos deixar isso para lá, não tem mais nada não, vamos esquecer. Né? Não existe. Né? É verdade, Major. Eu queria falar aqui, eu não sei se eu falo, Roque, eu não sei se eu vou falar sobre isso, porque é um assunto que está causando polêmica, mas é a matança de animais envenenados. Eu estou assistindo isso aí, eu estou vendo a sociedade começando a se movimentar em relação a isso, e é um problema sério, sabe? A matança de animais é um problema sério, e eu queria saber como é que o Major Wagner enxerga isso enquanto comandante da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar. A gente entende como uma aberração, né? De uma gravidade extrema, e assim, os casos que chegam ao nosso conhecimento, a gente pede para que eles sejam encaminhados para a Polícia Civil, para fazer o respectivo registro, né? Quando é uma situação de flagrante delito que está acontecendo naquele momento, a gente vai lá e faz a prisão das pessoas, e assim a gente conclama também os setores públicos, porque assim a gente tem que ver também essa questão dos animais de rua, que muitas vezes estão desamparados, então é difícil, né? A gente tem essa questão de um centro de zoonoses que possa acolher esses cães, esses gatos que estão na rua,
mas a gente percebe o seguinte, que sempre que essas demandas chegam para a Polícia Militar, a gente apura, e quando a gente, né, em nossas rondas, a gente percebe, né, que tem alguma situação que está para acontecer, que tem alguma situação de um vizinho, a gente aconselha que seja encaminhada a delegacia para o respectivo registro. Eu imagino que os gestores, evidentemente, e aqui eu quero falar sobre todos, né, lato sensu, eles devem ter dificuldades para implementar algumas políticas públicas em razão dos municípios serem pequenos e os recursos também diminutos. Mas eu penso que nós temos alguns problemas incomuns na região. Então era hora de consorciar, não é? O problema, por exemplo, da reciclagem de lixo, você não pode pegar e colocar uma usina de reciclagem de lixo em Rio de Contas só, ou em Dom Basílio, ou em Jussiape. O consórcio entre esses municípios resolve isso, não é? Porque são vários municípios se unindo em prol de um só objetivo. Essa questão dos cães, eu vejo em Livramento também. Eu vejo não só a quantidade de animais na rua, que é um problema, é um risco à saúde pública, é um risco, inclusive, à integridade física das pessoas, que muitas das vezes eles correm atrás de um idoso para morder, o idoso cai, tropeça, se machuca, tem um acidente. É um problema de saúde pública, porque muitas das vezes eles não podem ser vacinados porque são animais errantes. Quando o cão é de propriedade de alguém, se vacina. Mas você não consegue fazer essa vacinação 100%. Mas era um problema que podia ser resolvido através de um consórcio dos municípios. Nós temos uma grande deficiência no Nordeste todo da rede hospitalar. A gente sabe quão é difícil, né, para se resolver um problema de saúde, às vezes urgente. Mas às vezes se colocasse um hospital para 4, 5, 6 municípios, 6... Mas o problema é que as vaidades afloram nessa hora e todo mundo quer no seu município. Tem que ser uma universidade na região. Aí um prefeito, e aqui eu não quero especificamente falar de nenhum, eu estou falando de um problema generalizado. Aí o prefeito diz, não, a universidade tem que ser no meu. Aí o outro vem e diz, não, tem que ser no meu município. Aí eu tenho que ser no meu e acaba não acontecendo em lugar nenhum. Não é? Mas, enfim, esse problema eu acho que esse problema dos animais é um assunto, é uma pauta para um programa inteiro. Não só com o profissional da segurança pública, mas com o veterinário, com profissionais de diversos segmentos para se discutir isso. Eu queria, por fim, lhe perguntar, poder falar um pouquinho sobre outro problema que é costumeiro na nossa região, né? Aliás, em todo lugar, não é só na nossa região, não. Em Salvador, muitos tomam uma no sábado, na sexta-noite, no domingo, e pegam no volante e saem dirigindo, muitas das vezes sobe num canteiro, derruba um poste. Enquanto for só o poste, menos mal, mas o pior é que às vezes atropela uma pessoa, é um carro que vem de lá com uma família dentro e acaba dizimando a vida de uma família por conta dessa irresponsabilidade. Quais são as ações da 46ª em relação à embriaguez no volante? Perfeito. E além da embriaguez ao volante, Vinícius, eu achava interessante a gente colocar também a questão da entrega de veículos automotores a menores de idade, né, que é uma coisa que a gente tem percebido também em alguns municípios, né? É uma coisa que preocupa o comando da unidade. Nas nossas operações, intensificações, nas nossas blitz, a gente tem procurado inibir, né, coibir esse tipo de conduta, e existe uma falácia, muitas vezes, que as pessoas falam da questão do uso de etilômetro, né, que as pessoas falam, não está fazendo, polícia está lei seca, não tem etilômetro, mas assim, todas as vezes, né, eu não tenho os números exatos aqui, mas a gente já teve alguns casos, esse ano, e não foram poucos, de indivíduos que estavam conduzindo veículos embriagados, inclusive colocando a vida da população em risco, e que eles foram encaminhados, né, a gente encaminhou para o hospital, fez exame de alcoolemia, e que depois foram encaminhados para a delegacia, porque é um crime de trânsito. Né? Então é uma preocupação da unidade, a gente fica atento e conclama a população, né? A gente tem aquela política antiga que acabou sendo esquecida, mas do motorista da rodada, né? Então vai sair com a esposa, vai sair com os amigos, elege um que não vai fazer uso de bebida alcoólica para trazer a população em segurança, até porque na nossa região a gente tem aqui a Serra das Almas, né, e tem várias vias, e principalmente essa questão de uso de motocicletas. É impressionante a quantidade de acidentes que a gente tem. A gente perde boa parte do nosso policiamento somente fazendo o registro de acidente com vítima, né? Então a gente pede para que a gente tenha um trânsito mais seguro, e aí depende de todo mundo, depende que todo mundo tenha essa educação e esse interesse de fazer a coisa acontecer. É verdade, Major. Depois de tanto assunto que nos preocupa, vamos embora ouvir uma musiquinha para poder relaxar.
que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. E quantas vezes eu gritei: Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto Ele me dizia. Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Fui eu que fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, eu exalto, eu humilho, eu abato, eu honro, eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero abençoar, quem vai contender? É só isso não. Jesus tem mais pra falar com você aqui nessa noite. Ele tá dizendo assim, ó: alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não faz, mas quem faz sou eu. Teve gente que lutou contra, outros fizeram de tudo, mas eu sou na tua vida e eu vou te abençoar. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato, eu honro, eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou, 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 eu sou. Eu posso abater, e se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero abençoar, quem vai contender? Olha Deus. Você está ouvindo o programa Café com Verdade. E com o Major Wagner Rocha, comandante da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia. Ele que é responsável por todo o policiamento militar da nossa região, inclusive Rio de Contas. Eu quero lhe agradecer, Major Wagner, dizer que para mim foi uma satisfação poder conversar. Temas importantíssimos, já estou aqui com o meu celular recebendo muita mensagem, parabenizando as colocações feitas pelo senhor, né? Um aqui dizendo assim que o entrevistado segurou muito a atenção dos ouvintes. E eu quero dizer que a gente só vai terminar esse programa aqui agora, porque nós temos que correr para assistir 21h30, o único clube baiano que tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, que é o nosso Esporte Clube Vitória, hoje 21h30. Do Brasileiro da 2ª Divisão. Pule, abafa o caso. Muito obrigado, Major Wagner. Eu que agradeço, Vinícius, agradeço a todos os ouvintes da Nova Rio de Contas FM, dizer que estamos sempre à disposição. É muito bom a gente passar por aqui e esclarecer a população sobre os pontos e dizer que o comando da 46ª está sempre à disposição da sociedade de uma forma geral, né? De todas as pessoas, os diretores, professores de escola, né? Dizer que hoje a gente tem uma boa relação
com todos os gestores, com todos os prefeitos, com todos os secretários dos municípios. Isso tem colaborado com o serviço da Polícia Militar e dizer que estamos sempre à disposição. Sempre que precisar, tiver alguma dúvida, tiver alguma demanda, convoque a gente que estaremos aqui a fim de ajudar sempre a nossa população. Muito obrigado, Major. O que eu desejo é que o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor e todo o efetivo da 46ª Companhia Independente, que os anjos do Senhor estejam sempre acampados ao redor de vocês, nesse embate diário, que a gente sabe que a vida do policial não é fácil, mas a presença do Senhor fortalecerá vocês, tá bom? Amém. Muito obrigado e aproveito para agradecer todo o efetivo da 46ª que tem se empenhado na missão. Eu quero aqui aproveitar o ensejo e mandar um abraço para 2 aniversariantes de hoje. Sérgio Dutra, nosso amigo Piaba, lá do Mato Grosso, e a nossa irmãzinha Adassa, filha do irmão Lucas e irmã Tati, lá de Marculino Moura. Finalizando aqui, dizendo que na semana que vem nós contamos com a valiosa audiência de vocês, porque nós vamos falar sobre benefício previdenciário. Tema de suma importância para a comunidade, falar de aposentadoria rural, por invalidez, auxílio doença, auxílio maternidade, LOAS, enfim. Vamos aqui estar recebendo uma profissional de primeira linha para poder tirar todas as dúvidas para vocês. Vamos aqui finalizando o nosso Café com Verdade, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê um ótimo final de noite sob as bênçãos dele e que abençoe as famílias de Rio de Contas, pais, mães de família, enfim, idosos, jovens, crianças e de toda a região. Forte abraço, Café com Verdade, boa noite, Deus abençoe. Você acabou de ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação, Vinícius Costa. ZYS 652, Rádio Nova Rio de Contas FM, modulando na frequência 104,9 MHz. Rua Rúbia Martins Luz da Silva, número 29, bairro Sossego, Rio de Contas, Bahia.